Olá, pessoal! Nós vamos agora para a nossa revisão de matemática da segunda série, onde nós vimos o conteúdo trigonometria na circunferência, arcos e ângulos. Eu sou a professora Edivânia e nós vamos agora passar algumas explicações básicas sobre o conteúdo visto no primeiro período. Arcos e ângulos. Nós temos aqui essa circunferência. Lembrando que circunferência é toda essa parte aqui, ó. São todos os pontos que formam esse contorno, essa linha forma a circunferência. Diferente do círculo, que o círculo são todos os pontos que ficam aqui, ó, pertencentes ao interior, ficam inscritos aqui dentro dessa figura. Aqui nessa circunferência nós temos a origem, o centro, marcado pelo O, pela letrinha O, e temos dois pontos, ó, ponto A e ponto B aqui na circunferência. Junto a esses três pontos, forma o ângulo AOB, que nesse caso é representado pela letra grega chamada alfa. O ângulo AOB, nesse caso, mede alfa. Aqui nós temos também o arco, aqui, esses dois pontos aqui na circunferência delimitam o arco AB, que também mede alfa. Quando fala-se em arco e em ângulo, a gente está falando da mesma medida. A medida do arco AB é alfa e a medida do ângulo AOB também é alfa, porque eles possuem a mesma medida. Arcos e ângulos. Aqui nós temos a circunferência e nela estão representados os principais ângulos que podem aparecer em uma circunferência, tanto valores em graus quanto em radianos. No caso aqui, ó, nós temos o eixo das abscissas, x, o eixo das ordenadas e algumas outras retas que representam os principais ângulos. A gente pode representar os principais ângulos sempre representando nesse sentido aqui anti-horário, ó, começando aqui do zero. Eu vou fazendo intervalos de 30, 15, 15, 30, ou seja, 0 mais 30, 30, 30 mais 15, 45, 45 mais 15, 60, 60 mais 30, 90. E continua, 30, 15, 15, 30, 30, 15, 15, 30, 30, 15, 15, 30. E a gente para aqui no começo de novo, né, 360 graus. Né? Aqui a gente tem como fazer transformações de valores em graus, em radianos, de radianos em graus, através dessa formulazinha. Eu tenho 180 graus, que equivale a π radianos. Se eu quero transformar um valor em graus, por exemplo, 30 graus, eu coloco aqui grau embaixo de grau. E aqui x, eu coloco x, que é o valor que eu quero encontrar em radianos. Também pode ser feito o contrário. Se eu quiser transformar radianos, eu coloco aqui o valor que aparece em radianos e aqui no lugar de graus eu coloco x. Então, dá para fazer as duas transformações. Aqui nós temos uma animaçãozinha, olha, da representação dos principais arcos e ângulos que podem aparecer em uma circunferência, sempre de 30, 15, 15, 30. Sempre nesse intervalo. Exemplos resolvidos. Eu tenho aqui como primeiro exemplo, transformar 315 graus em radianos. Então, vamos armar aqui a proporçãozinha, a regra de 3. Π é igual a 180 graus, x, que é o valor que eu quero em radianos, que eu quero descobrir, é igual a 135 graus. Aqui nós vamos multiplicar os meios pelos extremos, numa regrinha de 3. Então, eu tenho que x vezes 180 é igual a 180x, π vezes 135 é igual a 135π. Continuando, nós temos que x é igual. Agora eu vou isolar x no primeiro membro e vou passar o 180 para o segundo membro. Ele está multiplicando e aqui vai passar dividindo, então vai ficar dessa maneira. X é igual a 135π dividido por 180. Aqui no caso, eu vou verificar se eu posso simplificar. E eu observo que eu posso simplificar. Não dá para dividir, porque se dividir, nós vamos encontrar valores decimais. E não é interessante. É sempre interessante deixar os números natural, sem vírgula, ou em forma de fração. Então, 135 por 180 não dá para dividir, né? Vai dar um número decimal. Então, nós vamos observar se dá para simplificar. Eu vejo
E tanto o 135 quanto o 180 dão para simplificar por 5, porque qualquer número que termine em 0 ou 5 dá para dividir, ou seja, simplificar por 5. Então, fazendo a simplificação. 135 dividido por 5 e 180 também. 135 dividido por 5 são 27π. 180 dividido por 5 são 36. Ainda dá para simplificar. Dá para simplificar agora por 3. Então, vamos simplificar. Simplificando por 3. 27 dividido por 3 são 9π. E 36 dividido por 3 são 12. Ainda dá para simplificar por 3 também. Tanto 9 quanto 12, ambos dão para dividir por 3. Então, vamos simplificar ou dividir por 3. 9 dividido por 3 são 3π. 3π. E 12 dividido por 3 são 4. Daí, a gente observa que já é o resultado final, porque o 3 e o 4 não dão para simplificar, porque o 3 só dá para dividir por 3 e o 4 só dá para dividir por 2 ou por 4. Se eu quisesse fazer uma simplificação direta, eu poderia também. Eu poderia observar aqui que eu poderia simplificar logo tudo por 45. Então, eu poderia simplificar logo 135 dividido por 45, 3. E 180 dividido por 45, 4. Eu observo que eu poderia simplificar logo por 45, porque se eu multiplicar aqui, ó, 5 vezes 3, 15, 15 vezes 3, 45. Se não, se vocês não quiserem simplificar assim direto, pode fazer assim passo a passo até encontrar o valor em radianos. Então, nós temos que 315 graus é igual a 3π sobre 4 radianos. Continuando, exemplo 2. Transformar 4π sobre 3 radianos em graus. Então, vamos armar a nossa proporção ou regra de 3. Eu tenho π é igual a 180 graus. 4π sobre 3 é igual a x. Lembra, radianos embaixo de radianos, graus embaixo de graus. Vamos multiplicar os meios pelos extremos. Eu tenho que π vezes x é igual a πx. 4π sobre 3 vezes 180 é 4π vezes 180 sobre 3. Aqui no caso eu multiplico 4π vezes 180 e o 3 fica aqui, ó, dividindo. O que nós vamos fazer agora? Nós podemos aqui, ó, cancelar o π com o π. E daí eu isolo o x no primeiro membro. Vou multiplicar 4 vezes 180, que dá igual a 720, e vou dividir por 3. Quando eu divido 720 por 3, eu vou encontrar exatamente um valor de 240 graus. Então, nós temos que 4π sobre 3 equivale a 240 graus. Continuando, exemplo resolvido 3. Considere uma circunferência de centro O e raio igual a 3 centímetros, sendo A e B pontos distintos dessa circunferência. Sabe-se que o comprimento do arco AB, desse arco aqui, é igual a 4 centímetros. A medida do ângulo central, alfa, eu quero saber a medida desse ângulo aqui, ó. Correspondente ao arco AB, considerado é. Eu quero saber a medida tanto do ângulo AOB quanto do arco, porque o valor em graus vai ser o mesmo para os dois. Ele dá só, no caso, o comprimento dessa partezinha aqui, ó, e o raio da circunferência, mas eu não sei o valor do ângulo. Então, nós vamos descobrir agora. Aí, eu quero saber o valor dessa partezinha aqui, AB. Bom, para calcular o valor do arco em graus, primeiro nós vamos calcular, vamos lembrar o comprimento da circunferência, ou seja, o comprimento total daquela circunferência, como se fosse uma linha, uma corda, que eu pego, dou a volta e formo uma circunferência, eu quero saber o comprimento, quanto dá, em centímetros, esse valor. Então, substituindo pelos dados lá da questão, eu tenho que C é igual a 2 vezes 3,14. Como a questão não traz o valor do π, a gente pode usar 3,14 mesmo. Tem questões que traz o valor do π como 3, 3,1. Como nessa questão não trouxe, você usa 3,14 mesmo. Então, C é igual, multiplicando 2 vezes 3,14 dá 6,28.
E quando multiplicamos 6,28 vezes 3, eu tenho 18,84 centímetros. Pronto. Aqui é o comprimento total da circunferência. Nós vamos precisar desse dado. Agora nós vamos montar a regra de 3, ou proporçãozinha, onde diz que o comprimento total da circunferência em centímetros é igual ao comprimento total em graus, 360 graus. O comprimento só do arco, que é 4 centímetros, equivale a quantos graus? Agora, nós vamos substituir. Eu sei que 2πr deu 18,84, é igual a 360 graus, e 4 é igual a x. Multiplicando os meios pelos extremos, eu tenho 18,84x, e 4 vezes 360 são 1.440. Vamos isolar agora o x, antes da igualdade. Repetir o 1.440 e o 18,84 que estava multiplicando, o final de multiplicação está escondido, mas ele está multiplicando, passa dividindo. Vamos agora efetuar esse cálculo. Quando eu tenho, no caso aqui, 18,84 tem duas casas decimais, eu elimino essas duas casas decimais acrescentando 2 zeros do outro lado. Então, ficou 144.000. Fiz a tabuadinha do 1874 para ajudar na divisão. Eu observo, eu vou dividir logo 14.400. Eu já observo que dá um 3, ó. Desculpa, que dá um 7. E o resultado dá 13.188. Então, subtraindo, eu tenho esse valorzinho. Aqui também emprestado, né? Fica 10. 10 menos 8 são 2. Aqui fica... De emprestado o vizinho também era 10, só que emprestou para o outro ficou 9. 9 menos 8, 1. O 4 emprestou para o vizinho ficou 3. 3 menos 1, 2. 4 menos 3, 1. Menos 1, nada. E eu já baixei logo o 0. Aqui, ó, baixei esse 0. Então, ficou 12.120. Observe que o valor que mais se aproxima sem passar é o 6, ó. 11.304. Então, 6 vai para o quociente. E aí, vamos subtrair. 10, estamos emprestados, né? 10 menos 4, 6. Vem aqui o 6. 2 emprestou, ficou 1. 1 menos 0, 1. Aqui o 1 pede emprestado, tem que se transformar em 11. 11 menos 3, 8. O 2 emprestou para o vizinho, ficou 1 menos 1, nada. Menos 1, nada. E aí eu tinha 816, só que é menor que 1.884. Então, acrescento 0 e vírgula no quociente. E já observe que o valor que mais se aproxima sem passar é esse. Então, já tem um 4 no quociente. Então, vamos subtrair. 7.536. Toma emprestado 10 menos 6, 4. Vem aqui o 4. O vizinho emprestou, ficou 5. 5 menos 3, 2. O 1 pede emprestado, fica 11. 11 menos 5, 6. E aqui o 8 emprestou, ficou 7. 7 menos 7, nada. 624 menor que 1.884. Então, já acrescentei um 0. Não precisa mais de vírgula no quociente, porque já tem. E aí, observe que o número que mais se aproxima sem passar é o 3, ó. Então, eu tenho, nós vamos parar por aqui, porque dá um decimal infinito. Então, eu tenho aproximadamente 76,43 graus. Se quisesse arredondar, poderia eliminar o 3. Como o 3 é menor que 5, apenas eliminaria ele e só isso. Então, ficaria 76,4 graus. Ou 76,43 graus. É a mesma coisa. Próximo exemplo. Questão 4. Determine o comprimento de um arco, esse aqui, ó, com ângulo central igual a 30 graus. Já nessa questão, diferente da outra, ele traz o valor do ângulo. Contido em uma circunferência de raio a 2 centímetros. Então, nesse caso, ele traz o valor do arco, 30 graus, ou do ângulo da circunferência. Ele quer saber o comprimento do arco. Então, vamos resolver. Bom, de novo, nós vamos começar calculando o comprimento total da circunferência pela fórmula C igual a 2 vezes π vezes R, onde o valor do π, como a questão não traz, nós vamos dar 3,14. E o valor do raio é 2. Pronto. Efetuando essa multiplicação, eu tenho, então, C igual a 6,28 vezes 2. E o comprimento total da circunferência, nós vamos encontrar 12,56 centímetros. Vamos agora armar a nossa regrinha de 3 ou proporção. 2πr é igual a 360 graus.
x equivale a 30 graus, que é o ângulo que aparece na questão, o valor do arco, né, em graus. Então, primeiro, vamos substituir 2πr, deu 12,56, igual a 360 graus, e x é igual a 30 graus, o valor do ângulo que aparece. Aqui, para facilitar, nós já cortamos o zero. Eu tenho um zero em cima, eu tenho um zero embaixo, então eu posso cancelar, porque facilita a minha multiplicação. Então, agora eu vou multiplicar os meios pelos extremos. Eu tenho que x vezes 36 é igual a 36x, e 12,56 vezes 3 são 37,68. Eu tenho agora, isolando o x antes da igualdade, vai ser igual a 37,68. 36 estava multiplicando, passa dividindo. Vamos efetuar essa divisão agora. Como eu tinha duas casas decimais aqui, eu acrescento 2 zeros do outro lado. Então, eu vou ter 3.768 dividido por 3.600. Nossa tabuada aqui, do 3.600 para facilitar. Então, dividindo, eu já observo que vai dar 1. Porque o resultado que mais se aproxima do 3.768 sem passar é esse. Então, já vai lá para o quociente. Subtraindo, eu vou ter 8 menos 0. 8 menos 0 são 8. 6 menos 0 dá 1. 7 menos 6 dá 1 e 3 menos 3 dá 0. Aqui no caso, a gente já tem 2 zeros. Por quê? Porque a subtração dava 168. Como 168 é menor que 3.600, eu acrescento um zero. E já vai a vírgula para o quociente. Só que ficou 1.680. Ainda é menor, então eu sou obrigada a acrescentar outro zero. Então, como eu acrescentei 2 zeros, eu coloco uma vírgula e um zero. Acrescentou um zero? Uma vírgula. Acrescentou outro zero? O zero. Lembrando que eu só posso fazer isso porque não tinha esses zeros para baixar, não havia mais número para baixar, então eu tive que adicionar, acrescentar esses 2 zeros, então vírgula zero. Daí eu tenho 16.800. O valor que mais se aproxima sem passar é esse, ó, 14.400, que vai dar ainda 4. Subtraindo, eu vou ter 0 menos 0 dá 0. 0 menos 0 dá 0. 8 menos 4 são 4. 6 menos 4 são 2. E 1 menos 1 dá nada, que não foi colocado aqui. Aqui, observe que já tem um zero acrescentado. Por quê? Porque eu tinha 2.400. Como é menor, eu sou obrigada a acrescentar outro zero para ficar um número maior, né? Então, ficou 24.000. Como eu acrescentei só um zero, não precisa mais de vírgula, não precisa mais de zero lá no quociente. Então, nós vamos dividir 24.000 por 3.600. O resultado que mais se aproxima sem passar é esse, 20.600. Então, vai um 6 lá para o quociente. Daí, nós vamos parar por aqui, porque, novamente, nós temos um decimal infinito. Então, nós encontramos que nosso x, ou seja, o comprimento do arco em centímetros, que ele em graus era 30 graus, em centímetros, ele vai ser aproximadamente 1,046. Eu vou arredondar, eu vou eliminar esse 6. Como eu quero eliminar o 6 e o 6 é maior que 5, eu elimino, mas acrescento mais um anterior. Então, 4 mais 1, 5. Então, eu tenho que x é aproximadamente 1,05 centímetros. Esse é o comprimento do arco. Bom, agora mais uma questão. Agora nós vamos para o exemplo 5, onde pede, calcule a primeira determinação positiva e dê a expressão de cada arco côngruo. Geralmente essas questões vão trazer ângulos maiores que 360 graus. São valores que de início não dá para a gente representar na circunferência, já que a circunferência só vai até 360 graus. Então são ângulos que a gente tem que calcular quantas voltas eles vão dar na circunferência e nós vamos encontrar um arco que é congruente, ou seja, possui a mesma medida. Para calcular, de início, a gente pega 870 e vamos dividir por 360. Minha tabuada, de acordo com minha tabuada, eu observo que o número mais se aproxima sem passar é o 2. Então, vai 2 lá para o quociente. Subtraindo 870 menos 720, eu encontro 150. Acabamos de encontrar o arco côngruo,
150 graus. E esse 2 é a quantidade de voltas completas que dá na circunferência para poder parar no 150. É o K, a gente chama, número de voltas. A expressão geral fica dessa maneira. 870 graus é igual a 150 graus mais 2 voltas na circunferência. E o desenho fica dessa maneira. As voltas são assim, começando aqui do zero, no sentido anti-horário. Aqui, 2 voltas completas, representadas pela corzinha vermelha, e mais uma volta incompleta, representada pela cor lilás, e para no 150 graus. Ok. Na letra B, eu tenho mais um arco maior que 360, e além disso, agora ele é negativo. Eu preciso encontrar a primeira determinação positiva, ou seja, um valor positivo. Então, de início, o primeiro é igual à letra A. Nós vamos começar dividindo, ó, esquece o sinal de menos, vamos pegar só o 1320 e vamos dividir por 360. Pela minha tabuada, eu vejo, ó, que o que mais se aproxima sem passar é o 1080. Então, vai 3 lá para o quociente. Quando eu subtraio, eu tenho que 0 menos 0 são 0. Aqui toma emprestado 12 menos 8, 4. Quem emprestou foi o 3, que ficou 2. 2 menos 0, 2. Menos 1, nada. Pronto, esse é o resto. Agora, nós vamos pegar o 360 e vamos diminuir esse resto, por ser negativo. Quando é negativo, depois da divisão, a gente pega e subtrai o resto de 360. Na verdade, 360 no início. Então, 360 menos 240 dá igual a 120 graus. Essa é a primeira determinação positiva. A expressão geral fica dessa maneira. Menos 1.320 graus igual a 120 graus mais 3 voltas, né? 3 no quociente, é o K, na circunferência. E o desenho fica dessa maneira. Representação no gráfico. 3 voltas completas, representadas pela cor vermelha, e mais uma volta incompleta que para no 120, na corzinha lilás. Ok? Agora, gente, quando a questão traz o valor em radianos, como encontrar a primeira determinação positiva de um valor aqui em radianos? É 9π sobre 4 e aqui menos 23π sobre 6. Então, aqui no caso, valor em radiano é mais complicado para encontrar na circunferência, né? Mas, nesse caso, são valores maiores que 2π, e aí ele vai, são aqueles valores do arco que vão dar algumas voltas completas na circunferência e vão parar em um arco congruente, né? Em radianos, só que o valor em radianos. Então, para começar, eu tenho que 19π sobre 4, eu vou somar com 2π, desculpa, vou subtrair com 2π, porque é o valor da circunferência total em radianos. Eu já faço aparecer 1 no denominador que estava escondido, né? Então, fica 2π sobre 1. Então, subtraindo aqui. Aqui eu tenho subtração de frações com denominadores diferentes. Eu teria, então, que tirar o MMC de 4 e 1 e fazer aquele processo, dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima. Só que aqui nós vamos usar um método mais prático, que é chamado de um método da borboleta. Que é o que? Você multiplicar os meios pelos extremos e multiplicar os denominadores. Então, vai ficar dessa maneira, ó. Multiplicando aqui, sempre começando nesse processo da sua esquerda, de cima para a direita, para baixo, né? Sempre nesse sentido. Então, continuando. Aqui no caso, ó, eu vou ter 19π vezes 1 são 19π, menos 4 vezes 2, 8π. E 4 vezes 1, 4. Então, vamos subtrair. 19 menos 8 são 11. 11π sobre 4. Aqui, gente, eu vou ter que fazer essa subtração por 2π até eu encontrar o menor valor positivo. Então, eu vou continuar fazendo de novo essa conta. 11π sobre 4 menos 2π sobre 1. De novo, o método da borboleta. Que aí eu tenho 11π vezes 1 são 11π, menos 4 vezes 2, 8π. 4 vezes 1, 4. 11 menos 8 são 3, 3π sobre 4. E aí, gente, eu já encontrei a primeira determinação positiva. Como é que eu sei?
Se você observar, quando a gente sempre multiplicava 4 vezes 2, dava sempre 8, 8π. Então, se eu fizer aqui, ó, 3π menos 8π, eu vou encontrar um valor negativo, menos 5π, que não me convém, porque eu sempre tenho que encontrar valores positivos. Então, por isso que esse é o menor valor positivo que eu encontro, é o arco congruente, ou seja, 19π sobre 4 equivale a 3π sobre 4. E temos aqui a expressão geral. 19π sobre 4 é igual a 3π sobre 4, mais aí a quantidade de voltas. Cada conta que eu fiz, quando eu subtraí com 2π, eu uma volta. Então, quando eu subtraí por 2π, deu 11π sobre 4, foi a primeira volta. Quando eu fiz de novo, subtraí de novo por 2π, que deu 3π sobre 4, foi a segunda volta. Mais, então ficou mais 2, que é a quantidade de voltas na circunferência, que o valor da circunferência total em radianos é 2π. Então, mais 2 vezes 2π. Gente, 3π sobre 4, quando faz aquela transformaçãozinha, é a mesma coisa que 135 graus. Se você fizer aquela transformação, né, π igual a 180, tal, x equivale a 3π sobre 4, ou você vai encontrar o valor de 135 graus. Pronto. A representação na circunferência fica assim, ó. Aqui, as duas voltas completas, começando do zero, no sentido anti-horário, representado de novo pela corzinha vermelha, ó. Duas voltas completas. E mais uma volta incompleta, que é representada pela corzinha lilás, que para aqui aproximadamente ó, nos 135 graus, ó, que é o 3π sobre 4. Pronto. Já na letra B, eu tenho um valor de novo em radianos, só que agora é negativo. Como o valor é negativo, para encontrar a primeira determinação positiva, agora eu vou somar com 2π. Outra questão, subtraía. Aqui eu somo. De novo, eu tenho duas frações com denominadores diferentes, que aí eu tinha que tirar o MC e fazer aquele processo todo. Nós vamos usar de novo o método da borboleta. Então, fica assim, dessa maneira. Menos 23π vezes 1, menos 23π, mais 6 vezes 2, 12, sobre 6 vezes 1, 6. Subtraindo. Como os sinais são contrários, diminui e dá o sinal do maior. O maior é negativo, então eu vou encontrar um valor negativo. Então, vai ficar menos 23 menos 12, 11. Menos 11π sobre 6. Aqui, gente, eu vou somar com 2π até encontrar o menor valor positivo. O primeiro valor positivo que eu encontrar vai ser a minha resposta. Então, aqui, logicamente, tenho que continuar fazendo a conta. Mais 2π. Pronto. Método da borboleta. Então, eu tenho menos 11π vezes 1, menos 11π, mais 6 vezes 2, 12. De novo, sinais contrários, diminui e dá o sinal do maior, e aqui, ó, eu já vou encontrar um valor positivo, porque o maior é positivo. E 12 menos 11 dá 1, que fica só π, 1π, não precisa colocar esse 1, π sobre 6 radianos. Pronto, encontramos a primeira determinação positiva. A expressão geral vai ficar dessa maneira. Menos 23π sobre 6, gente, aqui foi um erro, viu? Mas vocês levam em consideração que é sobre 6, é igual a π sobre 6, mais quantas contas nós fizemos? Ou seja, quantas voltas? Ó, a primeira volta e a segunda volta. Então, mais duas voltas na circunferência, ou seja, 2 vezes 2π. E aí fica dessa maneira, ó. Aqui, duas voltas completas. E para aqui, ó, porque π sobre 6 equivale ao ângulo de 30 graus. Então, para aqui, ó, corzinha lilás. Pronto, primeira determinação positiva, ok? Bom, agora a questão dos ponteiros de um relógio. Se a gente observar, os ponteiros da hora e do minuto, eles formam ângulos, né? Então, e aí nós colocando essa animaçãozinha aí, a gente vai perceber, ó, que o relógio é uma circunferência com 360 graus, né? Eu tenho 12 ponteirozinhos, então, se eu pegar 360 e dividir por 12, eu tenho que, vou ter que 360 dividido por 12 são 30 graus, ou seja, isso quer dizer o quê?
E aqui, do 12 para o 1, do para o 2, ou seja, de cada númerozinho aqui, eu tenho 30 graus. E aí, se eu observar, o ponteiro, à medida que o ponteiro do minuto vai se deslocando, né, vão passando os minutos, o ponteiro da hora também vai mudando, né, vai mudando seu sentido. Então, baseado nisso, nós vamos responder as próximas questões. Por exemplo, questão C, letra A. Qual é o maior ângulo formado pelos ponteiros de um relógio quando marca 10 horas e 10 minutos? Aqui representado no nosso relógio. Como eu já expliquei anteriormente, eu quero saber, primeiro eu vou calcular esse ângulo aqui, ó, nesse momento. Ó. Quanto é esse ângulo aqui? 10 horas e 10 minutos. Eu sei que, como eu já falei anteriormente, a circunferência aqui, o relógio, a circunferência são 360 graus, dividido por 12, né? 12 marcaçõezinhas. Então, dá igual a 30 graus. Ou seja, cada intervalo aqui de um número para outro, eu tenho 30 graus. Aí nós vamos ter o quê? Vamos saber qual grau, quando o ponteiro dos minutos, aqui no caso, o ponteiro dos minutos, ó, quantos graus ele está marcando aqui? Então, vamos ver. Se eu observar, ó, do 10 para o 11, são 30 graus. Do 11 para o 12, 30. Do 12 para o 1, mais 30. E do 1 para o 2, mais 30. Então, aqui eu vou ter 30 vezes 4, 120 graus. Então, nesse momento aqui, são 120 graus. Só que nós vamos lembrar que o ponteiro da hora, ele vai mudando também. Então, quando são 10 horas e 10 minutos, o ponteiro aqui da hora já andou um pouquinho, né? Já se deslocou um pouco. Vamos ver qual foi esse deslocamento. Pronto, ponteiro das horas. Eu lembro que 1 hora é igual a 60 minutos. E 60 minutos é igual a 30 graus. Por quê? Porque quando anda assim de 12 horas para 1 hora, né? O ponteiro da hora deslocou 30 graus. De 1 hora para 2 horas, deslocou 30 graus. Ou seja, a cada 60 minutos desloca 30 graus. Pronto. Vamos armar agora uma proporçãozinha, uma regrinha de 3. O que nós temos? Que 60 minutos é igual a 30 graus. 10 minutos, que foram os minutos que se passaram aqui, equivale a x. Ou seja, qual foi esse deslocamento quando o ponteiro chegou lá em 10 minutos? Então, vamos multiplicar os meios pelos extremos. Eu tenho que 60 vezes x são 60x e 10 vezes 30 é igual a 300. Isolando x é igual a 300 dividido por 60. 60 passa dividindo. Para facilitar, eu corto um zero em cima com um zero embaixo. E eu tenho 30 dividido por 6, que vai dar exatamente igual a 5 graus. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que quando o ponteirinho do minuto se deslocou, chegou lá no 10, o ponteiro aqui da hora se deslocou um pouquinho, ó, deslocou o valor desse ângulo. E esse valor é exatamente 5 graus. Então, antes era 120 graus, só que como o ponteiro da hora deslocou um pouquinho, 5 graus, agora nesse momento, o ângulo vai ser esse, ó, 120 menos 5 graus, 115 graus. Pronto. Então, aqui eu acabei de encontrar que o ângulo em questão que eu quero, ó, é 115 graus. Era 120, só que deslocou 5 graus, então eu tenho 115 graus. Pronto. Só que ele fala que ele quer o maior ângulo. Será que esse 115 graus é o maior ângulo? Vamos ver. Eu tenho que a circunferência toda é 360, né? Quando eu subtraio 360 menos 115, para aquele ângulo que nós encontramos, eu vou ter, então, o resultado de 10, toma emprestado, né? 10 menos 5, 5. O 6 emprestou, ficou com 5. 5 menos 1, 4. 3 menos 1, 2, eu encontro 245 graus. E daí, eu observo que 115 era o menor ângulo. E o maior ângulo, então, como a questão pede, é 245 graus. Que é esse valor aqui, ó, o maior ângulo. Prontinho. E aí, nós acabamos de encontrar o maior ângulo. Bom, no caso agora aqui, questão 6, letra B. De novo, ele pede para encontrar qual o maior ângulo formado pelos ponteiros de um relógio quando marca 12 horas e 50 minutos. Tá aqui a representação, ó, o desenho.
Observe que de 12 horas e 50 minutos o ponteiro do minuto já andou muito, né? Ou seja, já está chegando a 1 hora, né? Então, por isso que o ponteiro se deslocou bem. Do 12 já está bem pertinho do 1. Então, de novo, a gente lembra que 360 graus dividido por 12 dá igual a 30 graus. Então, vamos ver qual foi o deslocamento aqui do ponteiro dos minutos. Ó, ele estava aqui, né, no 12 e foi andando até o 10. Então, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou seja, eu tenho 30 vezes 10, 300 graus. Então, nesse momento, ó, que ele estava no 12, ele estava marcando 300 graus. Só que não é essa nossa resposta, porque lembrando, ele se deslocou um pouco, ó, ele se deslocou esse pedacinho aqui. Então, vamos calcular agora de quanto foi esse deslocamento, que é em relação ao ponteiro das horas. Eu lembro que 1 hora é igual a 60 minutos, 30 graus, né? Porque de 1 para 2, de 2 para 3 e assim por diante, sempre desloca 30 graus. Fazendo a nossa proporçãozinha, nossa regra de 3, eu tenho que 60 minutos é igual a 30 graus, 50 minutos, que é o que traz na questão, né? É igual a x. Equivale a quantos graus? Então, multiplicando os meios pelos extremos, eu vou ter 60 vezes x, 60x, igual 50 vezes 30, 1.500. Isolando o x antes da igualdade, eu vou ter 1.500 dividido por 60. Cortando um zero em cima com um zero embaixo, eu tenho 150 dividido por 6. Quando eu efetuo essa divisão, eu vou encontrar o valor de 25 graus. Ou seja, nesse momento que ele saiu aqui do 12, já está chegando perto do 1, ele deslocou 25 graus. Ó. Aqui, representado pela corzinha verde. Daí, agora, eu vou subtrair 300 graus, que era o que era antes, né? Antes do deslocamento, menos 25 graus, que foi o deslocamento, que se deslocou. Eu vou estar fazendo essa subtraçãozinha, eu vou ter que, estou me dando emprestado, fica 10, 10 menos 5, são 5. Aqui fica 10, só que tem que tomar emprestado, né? Para ficar 10, emprestou para o vizinho, ficou 9, então 9 menos 2, 7. E o 3 emprestou para o 10, que emprestou e ficou 9, então fica 2. Ou seja, 275 graus. Ele pede o maior ângulo. Tá parecido que realmente é o maior ângulo, porque esse pedacinho aqui é o menor. Mas só para tirar dúvida, vamos fazer uma subtraçãozinha. 360, que é o valor da circunferência total, menos 275. Eu vou ter, então, o valor de 85 graus. Ou seja, realmente, o maior ângulo formado pelos ponteiros do relógio é 275 graus, que é representado pelas cozinhas lilás. Lembrando, gente, que a gente faz esse cálculo, começa a contar os ângulos, principalmente dos minutos, sempre no sentido horário, no sentido que ele se desloca, ó. É uma dica, né, para não se atrapalhar, ou seja, se o ponteiro aqui dos minutos ele vai andando aqui do 12 para o 1, do 1 para o 2, 3 para o 4, então a gente conta sempre nesse sentido, ó, vai contando quantos ângulos ele deslocou para saber o ângulo total, tá ok? Bom, chegamos agora à primeira parte da nossa revisão. Espero que vocês tenham compreendido bem o assunto. Se não compreender qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo através do WhatsApp ou do Google Classroom, quando estiver funcionando, né? E bons estudos, viu, gente? Até mais!